Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 41 até o versículo 47. A palavra do Senhor diz assim: Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, eis aqui a tua palavra. Palavra viva, palavra poderosa. Que o teu Santo Espírito revele a cada coração essa mensagem. Que nenhum de nós saia daqui sem compreender, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós por meio das Escrituras. Repreendo e anulo na autoridade do nome de Jesus toda ação maligna, proveniente das trevas ou proveniente do nosso coração, preocupado, ansioso. Que este tempo seja um tempo, Pai, totalmente voltado. Toda a nossa atenção e devoção estejam, Pai, na palavra do Senhor. Oramos assim, consagrando este tempo ao santo e poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Uma igreja simpática, irmãos. A palavra simpatia tem algumas definições, mas uma delas que eu gostei e anotei aqui é que simpatia significa semelhança no sentir, que aproxima duas ou mais pessoas. Relação entre pessoas que, tendo afinidades, se sentem espontaneamente atraídas. Semelhança no sentir que aproxima duas pessoas ou mais. Tem algo que nos aproxima, não é verdade? Nós somos diferentes, fisicamente diferentes, financeiramente vivemos realidades diferentes, cabelo diferente, traços corporais diferentes, etnias, cada um de nós tem seus ancestrais, deriva de uma etnia diferente do outro. Nós temos muitas diferenças, porém, naquilo que é essencial, naquilo que é primordial, naquilo que é importante, nós temos afinidade e nos sentimos espontaneamente atraídos, que é a presença de Jesus. Só Jesus é capaz de unir pessoas tão diferentes no mesmo propósito. No mesmo propósito. E a igreja precisa ser esse ambiente, irmãos, simpático, tanto àqueles que fazem parte dela, mas principalmente simpática ao mundo lá fora. Aquela ideia da igreja que antigamente ficava dentro de uma redoma, eu não vivi isso, eu cheguei um pouquinho depois. Meus pais se converteram numa igreja que já tinha uma visão diferente do reino de Deus. Mas há 30 anos atrás, 40, muitas igrejas
se fechavam como que numa redoma. Muitas doutrinas humanas, usos e costumes. Eu fui secretário da Igreja Presbiteriana Renovada em Mandaguari, eu que lavrava as atas e eu que guardava as atas em casa. E eu gostava muito de pegar as atas antigas, lá do final dos anos 70, quando a igreja nasceu, anos 80. Irmãos, quando eu lia, eu era tomado por um escândalo muito grande de ver o que acontecia naquela época. Pessoas que eu conhecia da cidade, que quando jovenzinhos, mocinhas, moças de 14, 15 anos, 16, mulheres jovens, homens, enfim. O irmão fulano de tal foi excluído após 3 tentativas, se negou a parar de jogar futebol e por isso foi excluído da igreja. A jovem fulana de tal, após ser repreendida pelo conselho, indagada, e tal, foi excluída do hall de membros da comunhão da igreja. Meu Deus, o que essa moça fez? Deve ter sido uma coisa cabeluda, barbaridade. Foi pego usando esmalte vermelho, ou de um tom rosa. A outra irmã, porque tirou 3 dedos da ponta do cabelo, e por aí vai. Essa igreja não era nada simpática, irmãos. Era uma igreja antipática. Por quê? Porque ela fechava as portas do evangelho. Eu não vejo Jesus barrando alguém de se aproximar dele pela cor do esmalte, ou se o cabelo estava mais comprido ou mais curto, ou se a veste, ou se jogava bola. Não tinha bola naquela época, mas devia ter alguma outra coisa lá que eles jogavam, Eu não vejo, irmãos, pelo contrário. Jesus foi na casa de Mateus, coletor de impostos, odiado pelos seus co-irmãos judeus, e assentou-se numa mesa, e na mesa havia outros publicanos, ao redor da mesa, meretrizes, pessoas de uma vida terrível, e Jesus estava naquele ambiente, não compactuando com o seu pecado, mas levando o seu reino aos pecadores. Então a igreja precisa ser inclusiva e não exclusiva, logicamente, com o devido cuidado. Uma igreja inclusiva não aceita tudo, ela aceita todos. E se nesse todos houver disposição de renunciar o pecado, a imoralidade, o mal, essa obra não sou eu quem faz, não são as normas da igreja que fazem, mas é a ação do Espírito Santo que age através da palavra de Deus. Nós vemos aqui uma igreja simpática. O verso 47 diz que ela contava com a simpatia de todo o povo. As pessoas ficavam maravilhadas com aquele povo, que diferente do judaísmo e suas leis e cerimônias, que tanto condenavam e aprisionavam e colocavam um peso, um fardo excessivo nas pessoas, essa fé em Cristo era diferente, porque quando um irmão passava necessidade, ele não era privado da mesa, ele era assistido. Quando alguém ficava doente, ele era cuidado. Essa igreja aqui era uma igreja que abraçava, uma igreja que contava com a admiração. E Jesus não quer nada mais, nada menos que nós sejamos esta igreja em São João do Ivaí. Uma igreja onde aquele que se encontra afundado no lamaçal das trevas, que se encontra numa situação extremamente triste, oprimida, em que esse indivíduo, ao entrar por aquela porta, sinta o calor do Espírito Santo, sinta o amor das pessoas, sinta o aconchego da palavra de Deus. E a igreja do Senhor Jesus nasceu com essa marca, uma marca muito bonita. E o tema da mensagem rápida dessa noite, nós ainda temos
a ceia do Senhor para ser celebrada. Temos um casal muito querido que vamos colocar na comunhão do corpo hoje. O tema da mensagem é como ser uma igreja simpática, ou como se desenvolver para se tornar uma igreja simpática. Irmãos, um dos princípios da hermenêutica e da exegese, que são ferramentas para estudarmos a Bíblia, parte do princípio que o texto, irmãos, responde o texto. Tudo que a gente quer encontrar na palavra está na palavra, está implícito no texto. Então a resposta para esse tema, como desenvolver, ou como se tornar uma igreja simpática, ou como se desenvolver uma igreja simpática, está no próprio texto. Como é que essa igreja conseguiu cair na graça das pessoas? Olha como a ação do Espírito era poderosa nesse lugar. Você consegue imaginar, nos dias de hoje, alguém pregando a palavra de Deus, um sermão, e no final dele, 3.000 almas irem até o pregador e dizer assim: pregador, pastor, apóstolo, o que nós devemos fazer para caminhar com você e com os demais irmãos? E aí Pedro disse: arrependei-vos e sede batizados, e vamos começar uma nova vida. Vamos caminhar com a gente. Vamos começar a trilhar um novo tempo. Irmãos, e o Senhor ia acrescentando tantos quantos Ele queria salvar. Pergunto a vocês, essa cidade tem aproximadamente 10.500 habitantes, contando com os seus distritos. Eu não tenho dúvidas de que nós temos milhares de pessoas que necessitam, precisam ouvir o Evangelho. Mas elas já não ouviram, pastor? Já. Mas talvez elas não ouviram o Evangelho através de uma igreja ou de um povo simpático, de um povo que entendeu o chamado. Talvez foram evangelizados com o evangelho do terror, do medo, como nós fomos no passado. Olha, se você não parar de usar essa roupa, se você não parar de fazer isso, se você não deixar aquilo, você vai queimar no mármore do inferno, né? Isso eu tirei de uma novela. Sai para lá, novela. Você vai queimar no lago de fogo. Mas está errado, pastor? Não, claro, isso é verdadeiro, está nas escrituras. Mas há formas de evangelizarmos as pessoas. E o terror não é a mais eficaz. A mais eficaz, irmãos, é através da verdade pautada no amor. Porque alguém que não bebe leite ainda não pode comer, irmãos, buchada de bode. Você já pensou um bebezinho que ainda está no leitinho materno? Aí, eu vou introduzir alimento para o meu filho. Bem, traz lá aquela buchada, né? Traz lá rabada. Qual que é aquele outro bem forte, o caldo, a mocotó, né? Meu Deus, você mata a criança? Você vai matar. Como é que alguém que está tendo o primeiro contato com o evangelho, irmãos, você vai carcar picanha nela, não vai dar certo. É com amor, é com graça, é com misericórdia, é caminhando, é andando junto, é sofrendo com a pessoa, é estando com ela. Essa igreja era assim, contava com a simpatia, era uma igreja simpática. E como que eles conseguiram isso? Primeiro, eles adquiriram essa condição, por quê? Porque essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa igreja perseverava no ensino dos apóstolos, que não era outro ensino que senão o ensino de Jesus. Afinal, os apóstolos andaram com Cristo, receberam o evangelho do próprio Senhor Jesus, e eles estavam ensinando esses irmãos. Então, através do ensino de Jesus, irmãos, é que essa igreja se tornou uma igreja simpática. A doutrina dos homens é cega, adoece, afasta, é antipática.
A doutrina de Cristo, irmãos, abre os olhos, cura, aproxima, é simpática. Mas, pastor, que doutrina é essa? Que ensino é esse dos apóstolos que fez dessa igreja esse suprassumo da graça? Essa igreja, irmãos, que andava na doutrina dos apóstolos, no ensino de Jesus, que nada mais é do que o amor, o perdão, o dar, o renunciar, o santificar, o repartir, o compartilhar. Dentre muitas coisas, essas aqui são as mais especiais que Jesus ensinou. Jesus passou boa parte do seu ministério dizendo que nós precisamos amar o próximo, que nós precisamos amar os nossos algozes, os nossos inimigos. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu vou falar uma coisa aqui, mas esqueça o campo político. Eu vou usar o exemplo porque eu achei bonito. A esposa do ex-presidente, num discurso em cima de um caminhão, ela disse algo, irmãos, que chocou até quem estava com ela ali. Ela orou pedindo para que Deus abra os olhos, salve e liberte aquele que te está perseguindo, o seu esposo. Isso é gente de Deus, porque gente de Deus ama, e amar não significa concordar, amar não significa chancelar, amar não significa assinar embaixo o erro do outro, não. Mas mesmo sabendo e não concordando e detestando aquilo que está sendo feito, eu preciso amar o indivíduo. E preciso entender que a mesma graça que me alcançou e me libertou, pode também alcançar e libertar. É isso. Não se trata de concordar com o erro, com aquilo que desagrada o teu coração. Mas é passar por cima das diferenças e amar o indivíduo. Porque, pasme, essas pessoas a quem muitas vezes nós torcemos o nariz e temos asco, são amadas por Deus. Deus ama elas. Deus ama, irmãos. E se Ele quiser salvar, Ele vai salvar. Quando nós chegarmos na eternidade, chama o profeta Jonas e conversa com ele um pouquinho. Jonas, senta aqui, meu irmão amado. Conta para mim um pouquinho do que você sentiu quando você estava lá em cima, esperando Deus mandar fogo e matar todos os ninivitas, mas consumir, você queria sentir o cheiro da carne deles, do churrasco de ninivita, lá que você estava lá, esperando a morte de todos. E aí Deus teve misericórdia. Você sabe quem que eram os ninivitas? Eles ganhavam a guerra, capturavam os inimigos, os que interessavam para eles, eles levavam para ser escravos. Alguns eles cortavam as cabeças e separavam os membros, deixavam só o toco do corpo, e chutavam as cabeças um para os outros. Jonas viu isso acontecer com a sua nação, por isso ele tinha ódio dos ninivitas. Mas Deus dá uma missão para ele dura: Jonas, vai a Nínive e proclama a minha salvação naquele lugar. Você vai andar naquele lugar e vai pregar o que eu vou te mandar. Jonas, eu não vou. Deus falou, você vai. Não vou, você vai. Não vou. Nínive era para lá. Jonas monta no navio, compra passagem para cá. Deus faz um rebuliço, você sabe da história. Quando Jonas vai ver, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o peixe vomita ele aonde? Na praia de Nínive. E Jonas entende fazer o quê? Eu quero ver todo mundo morto, mas eu tenho que fazer o que Deus mandou. E ele faz. Adivinha o que aconteceu? O povo se arrependeu dos seus pecados, choravam, irmãos, se cobriram de saco de cinza, conclamaram um jejum, e Deus se arrependeu do mal que ia fazer para aquele povo. E Jonas se ressentiu amargamente, como nós. Mas essa igreja aqui, irmãos, era uma igreja que amava os seus algozes. E um cristão precisa lutar, precisa crescer na graça do conhecimento para entender isso. O ensino dos apóstolos era o quê? Amar, perdoar,
dar. Nós não entendemos isso, né? A gente é criado para acumular. A gente é criado para amar coisas, para ser escravo de coisas, para amar mais coisas do que gente. E quando a gente é constrangido em dar, e compartilhar, em repartir, isso é difícil para nós. Como é difícil. O ensino de Jesus e dos apóstolos era renunciar o pecado, a maldade, a razão, era repartir, era compartilhar, enfim, era ser parecido com Jesus. Você foi salvo, escolhido, lavado e redimido para ser parecido com Jesus, e não parecido com esse mundo perverso. Então, o primeiro passo para se tornar uma igreja simpática, perseverar nesse ensino, no ensino de Jesus. Outra marca de uma igreja simpática, perseverar na comunhão e no partir do pão. A igreja de Jesus precisa desfrutar da comunhão. O que é comunhão? Comunhão é ter a vida em comum, realizar algo em comum, é sintonia de sentimentos, é modo de pensar, agir e sentir parecidos. Por amor a Jesus e através do Espírito Santo, nós que somos tão diferentes em pensamentos políticos, diferentes em pensamentos, enfim, a respeito de tudo na vida, com todas as diferenças, nós precisamos ter comunhão naquilo que importa. Como igreja e irmãos, nós temos que ter o mesmo modo de pensar, de agir e de sentir, que não é outro senão o de Jesus. A marca que vai impactar as pessoas que estão em trevas, no pecado, perdidas, sem direção, é a comunhão. Meus irmãos, se as pessoas que estão lá fora olharem para cá e verem em nós divisão, facção, ou qualquer outro sentimento diferente do que Jesus ensinou, a gente não vai atrair elas. O povo, o ser humano está cansado de discurso, irmãos. Palavras são bonitas, mas palavras por si só não trazem mudanças. Mas é a minha atitude, é o meu exemplo e o seu, irmãos, é que vão fazer com que as pessoas vejam Jesus em nós e através de nós. Então essa igreja perseverar, eles tinham tudo em comum. Eles viviam em comunidade. Eles tinham o mesmo modo de pensar e agir, que era o que? Levar o evangelho de Cristo, viver para a glória de Deus. A gente pode e deve ser diferente, sim, em muitas coisas. O diferente é legal, é bom. Mas a gente tem que ser unânime na comunhão de Cristo. E também no partir do pão. Partir do pão aqui é tanto a refeição comum, quanto a ceia do Senhor. Eu expliquei aqui de manhã uma coisa que muitas pessoas não entendem, irmãos. Quando Jesus instituiu a ceia e ele pegou o pão, vou pegar esse pão aqui, cenográfico. Quando Jesus pegou o pão e partiu ele, e passou para esse lado, e eles foram então tirando um pedaço, e foram repartindo. Quando Jesus parte o pão, irmãos, nós focamos muito no sentido da sua morte, da sua entrega no Calvário. O partir dele ali no Gólgota, na cruz, isso é verdade. Mas o partir ali, Jesus estava fazendo aquilo simbolizando o quê? Que, irmãos, ele não repartia só, ele não estava só entregando o seu corpo por nós no Calvário. Mas principalmente ele estava repartindo a paternidade do Pai, a sua glória, o poder do seu reino e a sua herança. Jesus veio como unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Quando ele vem como unigênito. Quando ele se entrega e ressuscita ao terceiro dia, ele não é mais o unigênito, ele é o primogênito. Olha que coisa linda. Ele é o primogênito agora. Por quê?
quando Ele na cruz do Calvário se entrega e é despedaçado por nós, ali Ele nos faz filhos de Deus. Ali Ele reparte a sua glória conosco. Ele mostra o poder do seu reino e nos dá desse poder para pisar serpentes e escorpiões e levarmos a palavra de Deus. E por último, Ele reparte a sua herança. Herança que ele conquistou no Calvário e que nós lemos lá em Filipenses, no capítulo 2. Que o nome dele é exaltado sobre todo nome, o nome de Jesus. Ele reparte a sua herança eterna. Olha que coisa especial, irmãos. Essa igreja entendia isso. Então eles viviam em comunhão, compreenderam o partir do pão e se tornaram então uma igreja atrativa. Afinal de contas, quem não quer estar com um povo desse? Um povo que ama, um povo que perdoa, um povo que reparte, um povo que se santifica, um povo que tem mais do que um discurso, tem uma vida para apresentar. Quem não quer, irmãos? As pessoas aí fora estão sedentas. As pessoas estão sedentas, elas estão com uma sede tão grande, irmãos. Algo dentro delas as inquieta. Eu falava com o Arilson, enfermeiro, hoje. Ele disse que a maioria das pessoas que vão de madrugada no pronto-socorro, dão entrada lá, sabe por quê? Não consigo dormir. Eu vim aqui porque eu não consigo dormir. Eu não tenho paz. As pessoas estão procurando, irmãos, o hospital, o PAN, a UPA, porque não tem paz. E elas vão lá porque elas não têm a compreensão do que essa paz elas não vão encontrar no ansiolítico, no antidepressivo. Mas Jesus tem essa paz, e essa paz Ele dá, não como o mundo dá. Agora, para que eles entendam isso, eles precisam ver isso em nós. Por fim, eles perseveravam nas orações. Uma igreja simpática e cheia do Espírito Santo nasce de um solo regado com lágrimas e súplicas da oração. A oração é a base forte de uma igreja, é o serviço pouco visto, pouco valorizado, mas que contribui e muito para o crescimento do reino de Deus. No ano de 1983, irmãos, lá em Ivaiporã, um grupo de irmãos da então congregação de Ivaiporã, recém-promovida à igreja organizada. Esses irmãos, sabedores de que havia cidades ao redor, Jardim Alegre, São João, Lunardelli, queimava no coração deles, irmãos, fazer a obra e levar a igreja a esses lugares, levar a igreja presbiteriana a esses lugares. E sabe o que eles fizeram? Eles começaram a orar, para que Deus desse os meios, estratégias, para que eles plantassem igrejas. E através da oração desses irmãos, lágrimas derramadas, que nenhuma delas toca o solo, mas o Senhor recolhe todas elas no seu memorial. Nasceu a nossa igreja. Um grupo veio para cá, montaram uma tenda, e nesse trabalho de tenda as pessoas foram vindo, ouvindo a palavra, sendo curadas, libertas, batizadas. Irmãos, tudo começou com uma oração. E 40 anos depois, quantas almas foram salvas só nesse lugar? Por isso não pare de orar. Mães, pais, irmãos, vovô, vovó, igreja, ore a Deus, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Uma igreja que ora, irmãos, é uma igreja que colherá os feixes com alegria. Geralmente quando a gente ora na dor, no sofrimento, as lágrimas são da angústia, da dificuldade do tempo, mas quando vem a resposta, é tempo de colher os feixes. É pegar, imagina o trigo, né, aquele monte de trigo assim, se abraçar, né,
o fruto da colheita, que bênção. Conclusão, meus queridos, uma igreja simpática e empática, que sente a dor do próximo, é um farol em meio à escuridão, é um porto seguro, que atrai vidas e corações. Que nós, irmãos, possamos ser essa igreja, que o avivamento bíblico possa ser essa igreja, que a Assembleia de Deus seja essa igreja, que a Quadrangular seja essa igreja, só o Senhor é Deus, enfim, todos aqueles que estão pregando o Evangelho de Cristo, e pregando que Ele é o único e suficiente Salvador. Glória a Deus.